Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 7, verso de número 31. A todos que encontraram, diga amém. O texto cuja a epígrafe fala sobre a cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Quem pode dizer glória a Deus? Levante a sua mão para o céu, coloque a sua Bíblia sobre o seu banco por 1 minuto, por favor. Levante a sua mão ao céu e eu quero que você, durante 1 minuto, abra a sua boca e comece a glorificar ao Deus de Israel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, estamos aqui em São Paulo, Senhor, na cidade de Martinópolis, adorando e glorificando ao Teu nome. Senhor, uma vez mais subimos neste altar para glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu queria que o Senhor abrisse as janelas do céu em direção a esta igreja, que o Senhor passasse com o avivamento da cura, com a unção que cura, que sara, que liberta, que cura a alma, o espírito e a carne dos teus filhos. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, Deus de Abraão, porque o Senhor é o Deus da promessa, Deus de Isaac, porque o Senhor é o Deus da providência, Deus de Jacó, porque o Senhor é o Deus das grandes experiências. Eu te convido não a trabalhar no meio desta igreja, porque trabalhar o Senhor já está trabalhando, mas eu te peço, dar continuidade através da minha vida, que as janelas do céu sejam abertas neste lugar, e que o teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade total de trabalhar no meio da tua noiva. Quem acredita que a noite de avivamento, joga a tua mão para cima, abre a tua boca, racha o bico e dá glória para Jeová. Sente no seu lugar por um instante. Olha para o seu irmão e diga assim: o dia em que Deus suspirou. Fala para o outro irmão e diga para ele: o dia em que Deus suspirou. Olha para os meus olhos, por favor. E no segundo culto, a pregação que eu vou pregar, que vai ser sobre as 7 verdades de Deus, do Salmo 91, e as 7 proteções do Senhor para uma casa. Dos tópicos da mensagem é o meu testemunho, e você vai saber o Deus que dá livramento ao seu povo. Preste bem atenção, fique bem olhando aos meus olhos verdes, por favor. Queridos, de modo que o texto lido aqui nos diz respeito a uma cura de um homem que a Bíblia diz que é surdo e gago. Ou seja, não é necessariamente que a pessoa ser surda é muda. Ele não é surdo e mudo, surdo e gago. Por que que muitos não falam? Porque não sabe, não aprende a ouvir as palavras. Se não sabe ouvir, não vai saber nunca falar. É por isso que temos 2 ouvidos e uma boca. Por isso que a Bíblia diz que melhor coisa é ouvir do que falar. O texto nos diz que Jesus, ele vai, depois de ter se encontrado com aquela mulher cirofenícia, aquela mulher que pela sua atitude, ela consegue alcançar o coração do mestre. Quando ela chega diante de Jesus,
ele ali na cidade de Sidom, ele entra e ela pede algo do Senhor. Ele olha para ela e diz: não é lícito eu tirar dos meus filhos e dar aos cães. Ela olha para o mestre, eu imagino que ela deu um sorriso de canto e disse: mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Em outras palavras, eu só quero a migalha que vier do Senhor. Jesus olhou para ela e disse: eu nunca vi tanta fé assim nem em Israel. Deu a palavra de milagre, ele deu a palavra de vitória para ela. E Jesus continua a sua caminhada. E a Bíblia diz que Jesus, ele retirou-se das terras de Tiro e foi por uma terra chamada Sidom. Repita comigo, diga Sidom. Diga: Jesus passou por Sidom. E quando a Bíblia diz que Jesus vai passando por Sidom, ele percorre uma distância muito longa e chega até uma cidade próxima ao mar da Galileia. Ele vai percorrendo todo o caminho da Decápolis, que era uma cidade de 10 comunidades diferentes. Cada comunidade tinha 3.000 soldados romanos. Isso era a Decápolis. Era uma comunidade formada por 10 cidades pequenas. Cada cidade tinha 3.000 habitantes. Jesus percorre por Sidom e, chegando ali próximo da região do mar da Galileia, trouxeram a ele um homem surdo e gago e colocaram na sua presença. E diz a Bíblia que essas pessoas suplicaram a Jesus que fizesse alguma coisa por ele. Jesus, eis aqui um homem que é surdo, eis aqui um homem que é gago, faça alguma coisa por ele, Jesus. Jesus olhando para aquela pessoa, Jesus, o mestre da sensibilidade, o mestre da compaixão, quando ele olha aquele homem, eu não tenho dúvida que Jesus se sentiu como aquele homem, porque era isso, era uma das forças maiores que havia em Jesus, é a força da compaixão e da sensibilidade. Eu até abro um parênteses para você que deseja ser usado por Deus. Deus só vai começar a usar a sua vida quando a sua compaixão aumentar por as pessoas. Por quê? Tem pessoas que querem ser usadas pelo Senhor apenas pelo seu bel prazer, pelo seu ego, para ter fama, para ter nome, para pregar. Deus não vai usar você para o seu bel prazer. Deus vai usar você, e principalmente na área de cura. O dia que você passar a olhar para um paralítico e você começar a chorar e sentir sensibilidade, imaginando-se ser você no lugar dele, aí te prepara. Chegou o momento que Deus vai usar você para levantar os paralíticos. Escute-me, por favor. Eu não tenho dúvida alguma que quando esse surdo e gago foi colocado diante de Jesus, pastor Ayrton, sentiu compaixão dele, pastora Maísa. Jesus se sentiu uma pessoa surda e gaga, ou seja, uma pessoa desprezada pela família, pela sociedade e pela religião. Esse homem aqui de Marcos não está diferente daquele leproso. E quando Jesus chegou até ele, o leproso que está em Marcos capítulo 1, verso 40, Jesus chegando até esse leproso, Jesus pôde perceber 3 coisas: que ele era um homem inamável, era um homem que era intocável e era um homem inaudível, ou seja, ninguém queria amá-lo, ninguém queria ouvi-lo, ninguém queria tocá-lo, nem mesmo a sociedade, nem mesmo a religião, nem mesmo a sua família. Era um homem que era desprezado por todos os ângulos de sua vida, desprezado em casa, desprezado na rua e desprezado na igreja, inamável, intocável e inaudível. Quando Jesus se aproxima dele, Jesus escuta o inaudível, toca o intocável e ama o inamável. Jesus não é diferente aqui nesse texto. Quando ele olha para esse homem, que era também uma pessoa inaudível, era também uma pessoa que não falava, que não ouvia, era uma pessoa que não tinha nenhuma probabilidade de crescimento, de futuro, ou de ter uma dignidade pessoal na sociedade. Mas quando Jesus se aproxima dele, havia pessoas que estavam em volta dele, e diz a Bíblia que essas pessoas chegaram até Jesus e começaram a suplicar a Jesus, dizendo: mestre, faça alguma coisa por ele. Quando Jesus viu aquelas pessoas suplicarem o seu favor, Jesus para e diz a Bíblia Sagrada que Jesus pega aquele homem, tira ele do meio da multidão, coloca ele em um lugar particular,
colocou os seus dedos sobre os seus ouvidos e saliva sobre as suas línguas e disse a ele: Efatá. Fala comigo bem alto: Efatá. Quando Jesus disse a ele Efatá, em outras palavras, Jesus estava lançando Efatá, é uma palavra que ultrapassa os limites das possibilidades. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: passe a me ouvir e passe a falar. Em outras palavras, quando Jesus disse Efatá, Jesus estava dizendo: seja agora totalmente curado, seja totalmente liberto, passe a falar e passe a ouvir. Efatá. Diga para o teu irmão: Deus, diga, Deus tem uma palavra para você.